Hope is never lost. Hope is never lost. Pai do Senhor, meus irmãos, o Alson Salles falando aqui, tudo bom? Gravando um vídeo aqui rápido sobre a importância do Natal, né? Algo que de fato representa o Natal, tá bom? As pessoas geralmente falam no Natal sobre com viés de consumismo, materialismo, presentes, tá? E o contexto do Natal é muito mais amplo e profundo, tá bom? Se refere ao nascimento do Filho de Deus, tá? A encarnação do Verbo, o fato de Deus ter tocado o tempo e se revelado à humanidade, tá bom? Então, na minha concepção, o nascimento de Jesus, ele é um fato singular. Primeiro que ele muda a história, né? A história ela passa a ser observada como antes e depois de Cristo, tá? Jesus é o personagem principal da história, tá bom? Na minha concepção, os 4 dias mais importantes da história da humanidade estão ligados a Jesus, tá? O primeiro dia mais importante é o dia do nascimento de Jesus, tá? Que nós comemoramos nesse final de semana, né? O primeiro dia mais importante da história humana foi o dia do nascimento de Jesus. Deus se fez homem, Deus toca na história, né? Se reveste, o próprio Filho de Deus se reveste em um corpo, né? Schaeffer, na sua famosa teologia esquemática, ele diz que Jesus se foi visto, se reconheceu, se fez como homem, tá? Se fez semelhante a nós, para que nós fôssemos semelhante a ele, tá? Ele se revestiu um corpo semelhante ao nosso para que nós pudéssemos nos revestir de um corpo semelhante ao dele, tá? Se refere ao corpo glorificado de Jesus após a ressurreição. Então, o primeiro dia mais importante da história é o dia do nascimento de Jesus. Deus fez homem, tá? Exatamente naquele momento ali de Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, tá? Para a adoção de filhos, tá? O segundo dia mais importante da história humana foi o dia da morte de Jesus, tá? Deus, com aquele ato ali, Jesus com aquele ato ali, no dia da sua morte, ele resolve o problema da humanidade de uma vez por todas, tá? Então, o dia da morte de Jesus é o segundo dia mais importante da humanidade. O segundo dia mais importante da história da humanidade. Por quê? O problema do pecado foi resolvido. Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade. Agora, os benefícios da morte de Jesus na cruz só são aplicados aos que creem, tá? Então, o homem, ele não tem nada, ele não pode dar nada a Deus pela sua salvação, tá bom? O segundo dia mais importante foi o dia da morte de Jesus. O terceiro dia mais importante da história humana foi o dia da ressurreição de Jesus, tá? Que é o pilar central do cristianismo. O cristianismo permanece de pé ou desaba, tá bom? O cristianismo permanece de pé ou desaba com a ressurreição. A ressurreição é o pilar central, tá? Então, pela primeira vez na história, um homem ressuscitou para nunca mais tornar a morrer novamente, tá? É o pilar central, é o penhor da herança da igreja, é o penhor da vitória da igreja, tá? Jesus disse no dia que ele celebrou a Páscoa, estabeleceu a Santa Ceia, ele disse: eu não beberei deste fruto da vida até o dia em que beber de novo convosco no reino de meu Pai. Tá? O quarto dia mais importante da história da humanidade, que também está ligado a Jesus, é um dia que está de nós ao futuro. Será um dia que vai colocar o mundo de ponta cabeça, tá? E um dia que o mundo inteiro não vai entender. Será o dia do arrebatamento da igreja, arpazô do grego. Quando Jesus vier, vai retirar a igreja com força e com a rapidez. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos seremos transformados e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, tá bom? Então, medite nessas palavras aí, tá? Tem um livro antigo do pastor Gesiel Gomes, ele faz um tributo ao nascimento de Jesus, tá? Tributo ao Filho de Deus, porque sabemos que o ministério de Jesus é tríplice. Jesus é o profeta que veio, o sacerdote que está em ação e o rei que virá, tá bom? Então ele diz mais ou menos assim, né? Ele diz mais ou menos assim com essas palavras. Então, desde que Deus criou o mundo, continua trabalhando em seu benefício.
A Bíblia é o livro que relata a pessoa maravilhosa de Deus, buscando a pessoa miseravelmente perdida do homem. Um homem caído, sendo amado e procurado por um Deus eterno e poderoso. O pecado afastou o homem da presença de Deus e da comunhão de Deus e do paraíso de Deus. No entanto, Deus tudo tem feito em prol da sua recuperação. Desde seus primeiros passos negativos, o Pai tem provido recursos para vesti-lo e reabilitá-lo. Os esforços iniciais dessa procura foram traduzidos em duas palavras por demais significativas. Deus disse lá no jardim: onde estás? Disso resultaria a confissão que daria ao homem a oportunidade de um perdão justo e um entendimento feliz com Deus. Todavia, cada vez mais o homem tem se rebelado e se afastado de Deus, a fonte de sua felicidade. Os desígnios de Deus, entretanto, não podem ser desfeitos, contrariados ou anulados. No tempo certo, veio a este mundo a pessoa incomparável de Jesus, seu Filho eterno e Filho humano de Maria, para se cumprir a Escritura. Jesus é a oferta maior de Deus aos homens. Jesus é a solução para as criaturas, quaisquer que sejam e onde quer que se situem. Com Ele tudo, sem Ele nada. Pérola por excelência, tesouro maior, bem-aventurança plena que Deus nos tem propiciado. Na cruz Ele toma os nossos pecados. No sepulcro Ele destrói a morte. No céu Ele intercede pelos transgressores que o buscam. Jesus, a salvação para o mundo decadente, para o mundo enfermo. Jesus, aquele que liberta da escravidão e da morte. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ir a Ele não é uma opção, é a alternativa única, definitiva. Ir a Ele é o caminho específico para a libertação dos males espirituais. A verdade que nos torna livres, a vida que exclui a morte. Pregar a Cristo é a missão principal da igreja. Crer em Cristo é dever básico de cada criatura. Viver em Cristo é o objetivo do crente na terra. Morar com Cristo é o final dos redimidos. Para muitos ele foi um filósofo, nada mais. Para a igreja que o conhece por experiência é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem o direito ao culto e ao louvor da divindade. É digno de toda glória, de toda honra e de toda adoração. Nele e por ele foram criadas todas as coisas, mesmo as menores dentre as mais pequenas, mesmo as maiores dentre as mais imensas. Para ele converge a atenção dos seres celestiais. Os anjos lhe dedicam a canção da eternidade. As flores oferecem o néctar mais puro. Os anjos diante dele se transmutam em labaredas de fogo. A eternidade está sob seus pés. Os menores da terra podem ser ouvidos por ele. Os grandes e orgulhosos temem-lhe até o nome. O adversário o odeia sobremaneira. As criancinhas o estimam como a seus próprios pais. Quando o nome da sua majestade é pronunciado, as estruturas do inferno se abalam. Os demônios são expulsos. As correntes contrárias ao bem se desmoronam e recuam na sua trajetória demolidora e cruel. Brisas de graça e de glória perpassam ondulantes por sobre as almas dos que lavaram as suas vestiduras no seu sangue, sangue do Cordeiro Imaculado. Amá-lo é doce, falar-lhe é encantador, ouvi-lo é divino. Jesus, não vereis alguém que tenha maior amor que ele, não sabereis de quem tenha mais poder do que ele. Perdoa por compaixão, julga por autoridade, recompensa por justiça, ama por graça e acolhe por generosidade. Salva por misericórdia. Jesus, logo mais o veremos quando descer sobre as nuvens, como prometeu. Logo mais receberemos o galardão que tem consigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, o Rei que está voltando, ele está voltando como juiz para a terra pecadora, está voltando como Messias para o Israel incrédulo, está voltando como noivo para a igreja vencedora. Saudemos agora o Rei que volta, voltando com poder, sim, com poder e grande glória. Jesus o profeta, Jesus o sacerdote, Jesus o Rei está voltando. Com sua volta cessarão para a igreja as lutas, os temores, as tribulações e dores. Com seu regresso não mais apertos, não mais agonias. O milênio está às portas, às bordas do Cordeiro iminente, conforme o plano divino. Com seu regresso, a efervescente inquietação dos que o rejeitam e a doce recepção dos que o receberam por fé. Jesus, que vens logo, como prometeste, pois te esperamos como desejas. Amigos, esperemos Jesus. O Rei está voltando, sim, o Rei está voltando. Deus abençoe, gente, Feliz Natal para todos aí. But hope is never lost.
Hope is never lost.